A Magazine Luiza teve um prejuízo líquido ajustado de 309 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. A informação foi divulgada pela própria empresa. No mesmo período de 2022, o prejuízo foi de 98 milhões de reais. A empresa justificou que o desempenho ruim ocorreu pela taxa de juros mais elevada e pelo aumento nas despesas financeiras. Esse é o quinto prejuízo trimestral consecutivo da empresa e a maior queda da varejista desde 2011, quando abriu capital e entrou para a Bolsa de Valores. O mercado já esperava um prejuízo maior que o de 2022, mas foi surpreendido por uma queda ainda maior. O provedor de dados financeiros Refinitiv, por exemplo, indicava um prejuízo líquido de 175 milhões de reais. Arqueólogos acharam que seriam sementes de uva semelhantes às descritas na Bíblia durante o momento da bênção de Jacó ao filho Judá. As citações podem ser encontradas em Gênesis 49:11 e Números 13:23. O material foi achado quando os profissionais faziam escavações no deserto de Negev, em Israel. O estudo foi feito pelo Laboratório Paleogenético do Museu Steinhardt de História Natural da Universidade de Tel Aviv e pela Universidade de Haifa. A divulgação aconteceu no início do mês por meio de um comunicado. As sementes analisadas datam de cerca de 900 anos antes de Cristo. De acordo com o professor responsável pelo trabalho, as escavações nos locais indicam uma indústria vinícola. A Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas ajuizaram uma ação civil pública contra o deputado federal Nicolas Ferreira. A ação foi por conta do episódio em que o parlamentar discursou de peruca na Câmara em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As entidades pedem uma indenização de 5 milhões de reais e seriam por danos morais, coletivos e transfobia. A ação foi ajuizada na 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O documento pede ainda a suspensão das redes sociais de Nicolas Ferreira ou a remoção de postagens do deputado sobre o discurso em questão. Um grupo de pelo menos 10 mil proprietários de terra na Bahia resolveu monitorar áreas para se proteger da ação de grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que recentemente tem promovido invasão de terras. De acordo com uma reportagem do site Gazeta do Povo, o movimento Invasão Zero, como a iniciativa é chamada, está distribuído em 200 cidades. Criado em abril, o movimento alega que estaria sofrendo com a insegurança no meio rural e com a falta de ações do governo baiano para impedir as invasões. Na época em que a iniciativa foi pensada, o estado sofria com uma escalada no número de invasões, entre elas a de 3 fazendas da Suzano, papel e celulose nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. O dono do Twitter, Elon Musk, usou a própria rede social para criticar o investidor George Soros, comparando-o ao personagem Magneto, vilão da saga X-Men do universo Marvel. De acordo com o CEO da Tesla, Soros odeia a humanidade e quer corroer o próprio tecido da civilização. As declarações ocorreram nesta segunda-feira. Musk não entrou em detalhes ao fazer o paralelo entre o financiador do Partido Democrata e o mutante dos quadrinhos que possui poderes de manipulação de campos magnéticos. Em resposta a um jornalista investigativo, Musk negou que Soros possua intenções nobres.